Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir a este culto pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fechemos nossos olhos, concentremos nossa mente no Altíssimo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos licença, Pai, para mais uma vez prestar este culto a Ti, prestar esta pequena parte, Pai, do nosso dia, mas que faremos o nosso melhor para Ti, Pai. Pai, nós queremos agradecer por tudo aquilo que Tu tens feito, por todas as conquistas, por todas as vitórias e mesmo pelas batalhas, porque é em meio, meu Deus, às batalhas que nós percebemos as oportunidades que o Senhor nos dá, Pai. As oportunidades de glorificar ao Teu nome e de lembrar que somente a Ti toda a honra e toda a glória. Agradecemos porque mesmo em meio às adversidades, a Tua mão está conosco. E Pai, nós pedimos encarecidamente, Pai, recebe esse culto desta noite em nome de Jesus. Recebe os louvores que aqui serão entoados. Recebe, Pai, as petições que aqui serão colocadas e que acima de tudo a sua vontade opere sobre todo e qualquer coração. Onde esta palavra chegar, onde este culto chegar, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor use os louvores, que o Senhor use, Pai, a boca de quem ministrará a palavra nesta noite, para que vidas sejam alcançadas e para que mais e mais pessoas compreendam que Tu viestes à terra para nos dar vida e vida com abundância. Que o Teu nome seja sempre glorificado sobre todo nome, sobre toda a terra e em toda e qualquer língua. Pai, e que não percamos as oportunidades que o Senhor nos reserva para glorificarmos o Teu nome e para falarmos da Tua presença e da Tua existência a todos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que estamos a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar.
Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que vive nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Olá a todos, a paz de Cristo. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo agora, que irão nos assistir. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Hoje eu irei trazer a palavra do Senhor. Vou fazer uma breve oração antes de iniciarmos a leitura bíblica. Senhor, meu Deus, meu Pai, rogo a Ti, Deus, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo através de mim. Que esta palavra alcance os lugares que o Senhor tem como meta, Pai amado. Que as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, o Teu Evangelho, se disponham a escutar esse culto, a estar aqui presente conosco e serem apresentados a Tua palavra e ter o Evangelho descortinado diante dos olhos, Pai amado. Que o Senhor toque no coração de cada um e Teu Espírito Santo esteja fazendo a obra nesse momento, Pai. Elimine toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, e que minha mente esteja pura e unicamente prostrada ao Teu Espírito, para que o Senhor possa me usar da maneira que lhe aprouver. Assim te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, essa mensagem que eu preparei hoje é uma mensagem que ela passa muito, ela tem um pouco a ver com a nossa vida, nossas confusões, né, nossos problemas. Ela vai abordar um pouco do que é o Evangelho, em sua essência, de como a gente faz para suportar as adversidades, às vezes quando vem aquela tristeza, quando vem aquilo que a gente às vezes fica meio inseguro, né? Acha que não tem como olhar como olhar para frente, como ver esperança, né? Como ver a luz no fim do túnel. E você tira a esperança de algum lugar e as pessoas não entendem, né? As pessoas não têm aquela capacidade de compreender que existe algo maior, que você não está reunido numa igreja, reunido num culto, não é à toa, que você não lê a Bíblia não é à toa, que tudo que você faz tem um propósito, a nossa vida tem um propósito. E vou agora pedir que a nossa irmã solte os versículos para a gente dar início. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Amém. Isso está no Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos 2 ao 10. Bom, vamos iniciar nossa mensagem com a história, né, sobre esse Evangelho. Como vocês viram aí, esse lugar ficavam diversos enfermos de todo tipo, que eram levados lá, às vezes, por seus familiares, por amigos, né? Porque na época em questão, o enfermo ele não vivia com a sociedade. Dependendo da enfermidade que se tinha, alguns eram colocados para pedir esmola, né? Como você pode ver na Bíblia ali, os cegos de Jericó estavam pedindo esmolas à beira do caminho. Existem outros ali outros relatos em Romanos, Atos dos Apóstolos, de pessoas com enfermidade pedindo na porta do templo, né? Tanto que pediram a Pedro, né? E Pedro realizou cura, que ele não tinha dinheiro para dar a eles, mas ele falou: "Tudo que eu tenho eu te dou." E aí o enfermo ficou curado. Então era algo bastante comum. Ou a pessoa ficava ali pedindo esmola, ou tinha essa esperança, né? Essa luz no fim do túnel, para que eles pudessem
ter aí aquela gotícula de esperança de que um dia conseguiriam tocar, né, nessa água, pular na água e ser curado das suas enfermidades, seja ela qual fosse, não tinha limitação nenhuma. E eu fico imaginando essa parte desse homem que estava há 38 anos enfermo, fico imaginando como ficava na cabeça dele, ouvindo e vendo todos os dias, todo tempo, as pessoas tendo aquela esperança de que vai ser curado, e todo ano saindo pessoas e pessoas que estavam ali com enfermidades e saindo curadas. Às vezes, de repente, né, não dá para saber se os familiares iam receber, não dá para saber se os amigos iam receber, mas só o fato de você estar ali e ver a bênção chegando para todo mundo e não chegando para você, já deve ser algo muito torturante. Isso me fez pensar em quantas vezes a gente está na nossa vida querendo alguma coisa e a gente vê todo mundo do nosso lado sendo agraciado e a gente, às vezes, é levado até a duvidar de Deus. Achar que Deus tem um pensamento tão mesquinho a ponto de achar que Deus esqueceu da gente, Deus não está olhando para o nosso problema, para a nossa dificuldade, para as coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia, para a oração, para o jejum, para o sacrifício que você faz. Isso porque pessoas do seu lado estão sendo agraciadas com vitória e às vezes o que você pede não está sendo ouvido da devida forma que você gostaria. E isso às vezes faz as pessoas muitos terem dúvidas do que é a fé, de como as pessoas que olham, elas às vezes devem perguntar como que a gente acredita e tem esperança de que tudo vai mudar, né? Às vezes as pessoas olham para sua vida e falam assim, pô, tu tá vendo, o teu familiar conseguiu, teu amigo conseguiu, só você não consegue, muda de rumo, muda de foco, abre um leque, faz alguma coisa diferente. E você continua com aquela esperança diferenciada, com aquela esperança sobrenatural, e as pessoas não entendem de onde você tira isso. Eles não entendem que tudo tem um propósito. Às vezes parece que a sorte não está do teu lado, parece que, como diriam, né, o vento não está soprando a favor, você está remando contra a maré, e ainda assim as pessoas não entendem que tudo tem um propósito, que Deus está do nosso lado para que a gente suporte as adversidades. A gente vê esse exemplo na Bíblia, que as maiores pessoas que tiveram grandes propósitos e foram retas aos olhos de Deus, elas tiveram uma dificuldade muito grande. A principal lembrança que eu penso nisso é José do Egito, lá em Êxodo, em Gênesis, na verdade, né, perdão. Lá em Gênesis ele tem a história dele, onde você vai ver que ele teve um sonho e revelou ao pai, aos irmãos, que os irmãos venderam ele como escravo, e anos se passaram dele escravo no Egito, e depois foi preso para, no fim, Deus o honrar como governador, né? O faraó colocou ele lá como segundo do Egito e ele salvou todo Israel de passar fome. E foi um período de grande dificuldade que ele passou, mas para ser honrado. Elias também, o profeta Elias, passou por uma dificuldade, uma perseguição, depois que decretou que Israel não ia chover nunca mais, durante 3 anos, e começou a ser perseguido e conseguiu sobreviver escondido na caverna, sentiu um desânimo muito grande, mas Deus o levantou e ele foi honrado de tal maneira que ele foi elevado aos céus sem experimentar a morte. Então você vai ver aí pessoas que passam dificuldades, mas tudo tem um propósito, né? E a gente não pode nunca se esquecer que viver vale a pena. E eu trouxe aqui 2 chaves interessantes que eu separei vendo esses versículos. Eu pego a primeira parte que a gente começou a ler desses versículos, né? Versículo 2 e 3. Ele vai falar do tanque de Jerusalém, chamado Betesda, e ele fala que lá tinha, né, a multidão de enfermos, cegos, mancos, todo tipo de enfermidade, as pessoas iam para lá para manter aquela esperança viva da cura. E explica a Bíblia, na verdade, a Bíblia original, ela não necessariamente diz que um anjo descia e movimentava as águas, diz apenas que as águas se movimentavam. Mas na tradução para o português, os teólogos acharam por bem explicar que era um anjo que movimentava as águas, porque entendeu-se que todo o trabalho feito do céu vinha por intermédio de um anjo. E depois ele começa a falar da história desse homem, né? No versículo 5, João capítulo 5, versículo 5, a gente tem a visão aí, somos apresentados a este personagem, que é o enfermo que estava nesse lugar aí do tanque há 38 anos. E isso me faz pensar na seguinte coisa: temos que suportar as dificuldades para que possamos estar de olhos abertos para aproveitar as oportunidades. Por quê?
É uma coisa que às vezes pode parecer até que está jogado ao vento. Como que você vai aproveitar a oportunidade? O cara está 38 anos lá, não tem como você dizer que qualquer tipo de oportunidade que apareceu, ele não estaria ali alerta para pegar. Ele deve estar cansado de estar lá tanto tempo. Mas Jesus viu ele deitado lá e perguntou para ele, no versículo 6, queres ficar são? Queres ser curado? E ele só falou o que acontecia com ele. Se eu não tenho ninguém que, ao ser agitado a água, me coloque lá dentro, todo mundo chega antes de mim e é curado e eu não consigo. Só que não foi isso que Jesus perguntou para ele. Ele se colocou num lugar de vítima para a única pessoa que poderia curá-lo sem que ele precisasse ser colocado naquela água. Talvez o costume de repente, chamar a atenção de alguém para que essa pessoa o ajudasse a entrar na água, não dá para saber. Eu não seria louco de conjecturar. Mas, infelizmente, o vitimismo dele poderia tê-lo feito perder uma oportunidade muito grande. Porém, Jesus é graça e misericórdia. Jesus é o amor, Jesus é tudo. E graças à misericórdia e à bondade imensurável de Jesus Cristo, Jesus o curou mesmo assim. Jesus pediu para que ele pegasse o leito, levantasse, e ele saiu de lá espalhando o evangelho. Muitas pessoas que viam ele ali, né? Afinal, são 38 anos. Quantas pessoas em Jerusalém não já devem ter visto ele lá? Então, foi um testemunho muito grande, foi algo muito estrondoso. Você vê uma pessoa que há muito tempo está passando por uma dificuldade recebendo uma grande vitória, né? É uma coisa que ecoa, todo mundo fica sabendo, todo mundo, nossa, aquele cara estava lá, estava doente há mó tempão, você viu? O cara estava andando ali, velho, tá dentro do templo. Chega aí, vamos dar uma olhada. Aí vai todo mundo ali, se reúne. Aí o pessoal começou a perguntar para ele, e aí, mano, como é que tu foi curado? Ele falou, eu não lembro o nome de quem me curou, não perguntei. Depois acharam Jesus. É de um jeito mais popular, né? Para a história ficar fluida. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Todo mundo começou a perguntar a ele o que aconteceu, quem curou, e ninguém sabia. Ele não sabia o nome. Depois encontraram Jesus e aí começou aquela briga dele ter curado no sábado. Mas isso nos leva a perceber, às vezes, qual é a nossa reação quando a gente ou recebe a vitória depois de muito tempo, se estamos capazes de aproveitar a oportunidade quando ela chega, se estamos com os olhos atentos para entender quando Jesus abre uma porta e não nos afastar, não nos fazermos de vítima, não se acovardar perante alguma coisa que às vezes para a gente já está tanto tempo no comodismo, no familiar, que a gente tem medo e não entende que aquilo ali pode ser o seu salto para a vitória. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele estava há 38 anos ali. Eu fico pensando, se eu estou há 38 anos passando o que ele está passando, eu acho que talvez, só talvez, eu seria um pouco grosso. Eu diria, é óbvio que eu quero ser curado. Eu estou aqui há 38 anos à toa, meu irmão. Né? Mas ele teve um comportamento mais de vítima, né? Então é um pouco complicado. Então, às vezes, isso me fez eu me perguntar, será que a gente tem mesmo a visão, a capacidade de, passando por um problema por muito tempo, nós temos a visão preparada para entender quando Deus abre aquela porta que a gente tanto pede? Às vezes ele já abriu, a gente não entrou, e fica lá, Deus abre a porta, Deus abre a janela, Deus destrói a parede, desamarra a marra do capeta. E na verdade ele já abriu e tu que não viu. Então isso me fez pensar muito, me fez refletir muito, né? Porque eu passo por algumas dificuldades, eu estou procurando um emprego já há bastante tempo. Quando essa mensagem veio para eu entregar, ela veio para mim primeiro. Embora isso é um clichê falar, eu odeio clichês, mas ela veio fortemente para mim primeiro. Porque eu estou à procura de um emprego há bastante tempo. E eu vejo todo mundo ao meu redor conseguindo. Ótimos empregos, bons empregos, empregos dos sonhos. E às vezes alguns não dão nem valor. E eu fico perguntando, Deus, o porquê? Já me entristeci com isso. Não vou falar que nunca aconteceu. E como me entristeci horrores. Já teve dias aí na bad de eu falar assim, caramba, só comigo que as coisas não vão para frente, só comigo que não dá certo, a sorte não tá do meu lado. Ixi, demais. Isso aí é o que mais acontece quando tu acorda num dia ruim, quando o dia começa a te apresentar todo tipo de coisa das trevas, e aí você tem que bater contra todas elas, e vem as dificuldades que você pensa, nossa, se eu tivesse um emprego, talvez não acontecesse. Nossa, se eu tivesse isso. E aí você começa a ser levado para baixo, numa espiral negra, e daqui a pouco, se você não tomar cuidado, você tá querendo dar uma de Mike Tyson e tentar botar Deus contra as cordas, né? E não é assim que a vida funciona. A gente tem que entender que, é como a Bíblia diz, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Às vezes não é agradável para nós, mas se for agradável para Ele a ponto de, no final de tudo, adquirirmos a vida eterna, com certeza no futuro, quando estivermos lá no céu, vamos pular e festejar em alegria por tudo que passamos aqui, por mais difícil que tenha sido. E a segunda chave que eu coloco é exatamente isso: mantenha os olhos atentos. Peça a Deus para aperfeiçoar sua visão, para que você não perca oportunidades, não perca o alvo, e reconheça que aquilo que faz você ter esperança não é você sozinho, é o Espírito Santo. Mas você pode perguntar, mas o que tem a ver o Espírito Santo com isso? O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Toda vez que você está passando por uma dificuldade, você descansa nos braços do Senhor, aquela dificuldade não se torna só sua. Jesus, ele te ajuda a carregar. O Espírito Santo, ele está ali com você. Ele clama junto com você, ele leva as tuas súplicas ao Pai. Então, você não suporta mais sozinho. Quando você conhece que existe um Espírito Santo, ele te ajuda a suportar todo o mal, suportar tudo aquilo que vem contra você. Mas sabe o que é o mais interessante dessa história? Porque no final você tem a vitória. Você tem a vitória, seja em vida eterna, embora às vezes tem pessoas que não passam dificuldades e ainda assim podem alcançar a vida eterna. Isso pode acontecer. Não passar tantas dificuldades, né? Tem quantas pessoas que vocês podem conhecer que não são cegos, que não têm nenhuma deficiência, e que hoje estão na igreja, estão nos caminhos, vão morrer e vão alcançar a salvação. Então por que para vocês é mais difícil? Porque vocês têm que enfrentar isso, porque eu falo me incluindo. Eu sou uma pessoa, para quem não me conhece, quem está ouvindo na internet, eu sou uma pessoa deficiente visual desde que nasci. Nasci com outros problemas de saúde também, no qual não era para eu estar vivo até hoje, mas Jesus, na sua misericórdia, me deu a cura, graças a Deus. Mas a vitória sempre vem. Só que o propósito de Deus, ele é tão imaginável, ele é tão inimaginável, que mesmo com toda essa história que eu contei, mesmo com essa perseverança, com essa resiliência, mesmo que o cara tenha dado uma falha na hora de responder a Jesus, e Jesus, na sua misericórdia, ainda assim o curou, o mais tocante de tudo, para mim, é que essa não é a história principal desse versículo. A história principal de quando eu leio João capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 9, é que eu vejo Jesus entrando naquele lugar, ele curando o homem que estava lá há 38 anos, mas tinham muitos outros enfermos naquele lugar. A Bíblia narra isso. Tinham muitos outros enfermos naquele lugar. E isso é quando eu falo para você, como é que você reage quando você vê as coisas funcionando para alguém e para você não? A gente não sabe o tempo que as pessoas estavam ali, mas independente do tempo que você está passando uma dificuldade, você quer sair dela. Você às vezes está passando num deserto, numa coisa ruim, 1 ano. Tem alguém passando por 5. Se tiver uma solução e só puder ser para um, você não vai falar assim, às vezes, né? Dependendo de como você está se sentindo. Não, dá a solução para ele primeiro, que ele está há 5 anos, deixa para mim depois. Não, você também vai estar no desespero para sair. De problema, todo mundo corre, é igual dívida. Ninguém quer problema, não. Todo mundo quer correr do problema, todo mundo quer sair da luta. A luta cansa o mental, cansa o físico, é um desgaste que dá, que você não tem noção, você não sabe o que fazer, não sabe de onde tirar forças, e às vezes, se começa a ser muito insistente, ser muito forte, pode abalar a sua fé, pode abalar a forma que você vive a sua religião, a forma que você tem intimidade com Cristo, e começar a afetar coisas na sua vida que você nunca imaginou ser possível. Então, o que me tocou quando eu li esses versículos, a primeira coisa que eu pensei é: como será que ficou a cabeça dessas pessoas que Jesus passou e não curou? E isso me fez refletir sobre as vezes em que eu me deixei levar e me entristeci por, às vezes, as coisas não acontecerem como eu queria, por hoje eu, por exemplo, não estar empregado, e muitas outras coisas que eu venho passando, né, que já falei em pregações anteriores, e pessoas que me acompanham estão comigo, em relação à cura física, né? Minha esposa está passando por necessidades aí, por problemas de saúde, a gente está nessa luta, e eu já me coloquei pensando, por que não vai para frente? Por que não funciona? Por que está demorando? E aí esse versículo me fez pensar muito. Eu pensei, caramba, ele curou na frente de todo mundo. O cara levantou, pegou o leito e saiu embora, e todo mundo lá continuou ruim. E ele não fez isso só com aquele, não. Ele era conhecido por curar multidões. Só que ele entrou lá para curar um. Isso é muito interessante. Isso faz os meus olhos abrirem para que a gente saiba que tudo tem um propósito.
Tudo tem um propósito. A gente vê que esse homem, quando ele saiu dali, ele teve um testemunho muito grande. Ele rendeu um testemunho muito grande e as pessoas puderam ser salvas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas se converteram através daquele ato de cura, né? As pessoas começaram a acreditar que ele era o Messias. E a gente tem que se atentar, porque muitas das vezes a gente questiona. A gente, ao invés de crer, a gente questiona porque não foi com a gente. Quantas vezes a gente não ouve por aí falando que uma pessoa foi curada, uma pessoa aconteceu alguma coisa muito sobrenatural e nosso primeiro ato é questionar, né? E às vezes o que está precisando para que a gente possa ver mais o sobrenatural é a gente acreditar mais que ele existe. É até o que o apóstolo Paulo fala sobre a fé. A gente só agrada a Deus tendo fé porque você tem que acreditar que ele existe. Então é uma lógica que também se aplicaria a isso. Para você viver o sobrenatural na sua vida, você tem que ter esperança, você tem que crer, você tem que ter fé que o sobrenatural ainda acontece. Muita gente às vezes pode falar, mas hoje não acontece igual antes, as pessoas não são mais curadas, não ressuscitam mais mortos, tal. Mas você tem que ser a diferença. Você tem que acreditar que ainda acontece. Porque Jesus, ele não mudou. O Espírito Santo, ele não mudou. Ele não mudou nem um pouco. Eu tenho aqui, né, que falar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele toca no nosso coração, no nosso corpo, de um jeito que quando Jesus foi crucificado e voltou, ele permite com que a gente passe dificuldades que a gente, sabendo entregar na mão dele, a gente consegue ressignificar tudo. A gente consegue entender que tudo tem um propósito e consegue suportar os problemas, por mais difíceis que eles sejam. Eu falei ali em cima como é que deveria estar a cabeça daquelas pessoas que não foram curadas, ou até mesmo como estava a cabeça daquele homem que estava há 38 anos lá no tanque e não tinha recebido a cura, não tinha conseguido chegar até as águas. E com certeza a cabeça deles devia estar muito atribulada, porque eles não têm o que a gente tem hoje. Eles não têm o que a gente tem a oportunidade de ter hoje, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, às vezes, para muitas pessoas é algo que ninguém entende. A própria Bíblia diz, né, que o Evangelho, ele é loucura para o mundo, ele é loucura, porque não é algo, como eu poderia dizer, você vai ver filme de super-herói, filme de deuses, de outras crenças, e você vai ver uma coisa bonita, você vai ver lá o Thor com aquele martelão socando todo mundo, Odin soltando um raio para cima de todo mundo, aquela coisa, Zeus, aquelas coisas todas mirabolante, jogando poder para cima de todo mundo. E você vai falar do Evangelho, você vai falar de um Deus crucificado numa cruz, todo estraçalhado na base do chicote, que morreu para depois ressuscitar. Não é uma história de super-herói. Não é algo que fica bonito em Hollywood. Mas é o Evangelho e é loucura para o mundo. Eles não entendem. Eles não entendem de onde sai a nossa fé. Eles não entendem como é que um sacrifício desse tem um impacto tão grande no mundo que, por mais que eles falem que não acreditam, ainda assim eles têm que dividir o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque até isso ele fez, ele dividiu o tempo. E eu tenho aqui separado, né, os versículos do João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. Pode soltar, por favor. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Amém. Bom, nisso a gente explica um pouco do que é esse Espírito Santo, que muda a nossa mentalidade de quando a gente passa por dificuldades nos dias de hoje, da diferença da mentalidade de quando a gente passa por dificuldades nos dias de hoje, depois de se converter, depois de conhecer a Cristo, para a história ali em cima, onde as pessoas, de repente, ficaram com a cabeça sem entender nada, ficaram atribulados, porque eles ainda não podiam contar com o Consolador. Nessa parte de João 16, Jesus Cristo está falando com os discípulos dele que eles estão muito temerosos. Eles estavam andando há mais de 3 anos com Jesus, como seu professor, seu mestre. Eles não queriam se ver sozinhos. Acontece o que eu falei ainda há pouco, né? Todo mundo acostumado à bonança, acostumado ao bem, acostumado ao bom ali. E Jesus disse claramente que ele ia morrer. E acho que o primeiro pensamento de todo mundo foi, caraca, se ele morrer vai dar ruim. O que vai acontecer com a gente? Vamos ser perseguidos? Não vai ter mais ninguém para ensinar a gente? Será que a gente vai ter coragem de continuar fazendo a obra sem ele?
Será que a gente vai ter motivação para sair andando por aí, falando da palavra sem ele? E aí ele explicou que o Espírito Santo viria. Ele falou, né, que ele tem que ir. Ele tinha que morrer para que, ao ressuscitar, o Espírito Santo pudesse vir. E ele falou que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso, por muito tempo, para mim, foi uma coisa muito, muito sem nexo, muito assim, nunca consegui entender. E hoje eu consegui entender, porque ele fala ali no versículo 9, que ele convencerá o mundo do pecado. Aí ele fala do pecado porque não creem em mim. Mas por quê? Do pecado porque não creem em mim. Tem gente que até questiona, então você é obrigado a acreditar em Jesus? Não, de modo nenhum. Mas como Jesus ele foi um sacrifício vivo, que ele morreu e ressuscitou para nos salvar, acreditar nele é o que nos permite ter a esperança de que, independente da dificuldade da terra, a gente vai para um lugar melhor. Então, o Espírito Santo ele te convence de que, independente de dificuldades ou independente de quão bom seja fazer as coisas da carne, que às vezes a gente gosta, mas desagrada a Jesus, o quão bom seja fazê-las, não convém para que no futuro a gente possa se regozijar com Jesus ali no céu, na vida eterna, porque ele se sacrificou por nós. Ele se sacrificou porque ele nos ama. Aí daqui a pouco ele vai no versículo 10 e fala da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. A primeira coisa que eu me perguntava quando eu vi isso, beleza, da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Mas caramba, o que tem a ver? E aí eu consegui entender. Eu consegui entender que ele faz um paralelo com algo muito incrível, porque a Bíblia ela fala que o salário do pecado é a morte. Então ele te convence aqui em cima do pecado, porque não crê em mim. Então quando você é convencido do pecado e você deixa de fazer, você acredita que ele morreu para te salvar, se sacrificou para que você tenha vida eterna. E aí da justiça porque ele vai para o Pai e você não vai vê-lo mais, mas você tem o Espírito Santo. Só que se ele vai para o Pai e você acredita nele, então ele está dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o salário de acreditar em mim é você ir para o Pai igual eu fui. E isso para mim foi muito impactante quando eu descobri. E ele fala, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Por que do juízo? Porque como a gente é convencido do pecado e a gente sabe que desagrada a Jesus e sabemos o destino que teremos se a gente seguir nesse caminho, logo o príncipe desse mundo já está julgado, porque tudo que ele faz é em oposição a Jesus. Então, eu gostaria de comentar sobre isso, sobre a proposição do Espírito Santo para a nossa vida, que às vezes a gente não sabe, não sente o quanto Deus está nos rodeando nossa vida com as misericórdias dele, com as bênçãos dele. A gente não sente o quanto a gente está conseguindo suportar as dificuldades porque Deus está com a mão ali. Tem gente que às vezes até esses dias mesmo uma pessoa falou para mim no lugar que eu frequento, falou para mim que se tivesse passando pelas dificuldades que eu passo, talvez não estivesse nem vivo. E eu respondi, eu falei, é Deus, porque eu também acho difícil. Eu não sei nem como é que a gente sobrevive a essas coisas, não. É só Deus. Então, às vezes a gente não tem noção. Quando a gente não para, não reflete, a gente não tem noção do que Deus faz pela gente, do quanto Ele nos protege. Tem gente que faz piada. Tem gente que faz piada do Evangelho, que quando ouve uma coisa ali bonita do Evangelho, alguma palavra, ela faz piada, ela faz pouco caso, porque ela é confrontada. Ela é confrontada de um jeito que ela não entende por que aquilo, às vezes uma palavra tão simples, um comentário tão pequeno, incomoda ela. E esse incômodo ele vem do Espírito Santo, porque por mais que às vezes você não aceite, ele está ali te rodeando. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. É a sua decisão deixá-lo entrar. Então, eu gostaria de falar a vocês que hoje, nessa noite, ou nesse dia e nessa tarde, para quem vai nos ouvir online em outro horário, né? E o Espírito Santo, ele quer fazer parte da sua vida. Às vezes você se vê passando por uma dificuldade onde a esperança lhe falta, o ânimo para enfrentar lhe falta, e você pensa que é a depressão e que você não vai conseguir vencer, e você não consegue mais comer, não consegue mais ter ânimo, e vê tudo ruindo à sua volta, seus familiares se distanciando, seu casamento ruindo, e nada dando certo. E às vezes você só precisa entender, só precisa ser apresentada algo que vai lhe dar uma esperança de que mesmo nas dificuldades a recompensa
vindoura vale a pena. E muitas das vezes eu não falo de prosperidade financeira, eu não falo de algo que vai mudar a sua vida a ponto de você hoje viver de um modo diferente. Não, eu falo apenas de você sentir um alívio no teu coração que é tão absurdo que mesmo diante da tempestade as pessoas vão olhar para você e falar assim, ela está suportando, ele está suportando, e ficarem curiosos para saber de onde vem sua força, de onde vem sua determinação, e, e ser a chance de você também apresentar a Deus para essa pessoa, ser a chance de você falar para essa pessoa de que você foi apresentado a um Deus, que ele te inundou com uma paz, como diz a Bíblia, a paz que transcende todo o entendimento, que você foi apresentado a essa paz que mudou a história, mudou sua história. É, Você às vezes não vai conseguir ter a vitória no tempo que você quer. Você às vezes não vai conseguir chegar no seu objetivo da forma que você gostaria, mas o Espírito Santo vai estar com você, te consolando e te mostrando que tudo vai dar certo. Eu, por exemplo, hoje não estou empregado. Não, não estou. Minha esposa não está bem de saúde, não está. Mas desde que eu descansei nos braços do Espírito Santo, desde que eu coloquei os meus pedidos em oração aos pés de Cristo, juntamente com nossos irmãos em Cristo, que eu conto, comento nossas dificuldades, Deus nunca me desamparou. Mesmo nas maiores dificuldades que eu já passei, Deus sempre esteve comigo. E eu também quero que vocês tenham o privilégio de ter essa ajuda, esse consolo, esse conforto. E como dizem, né, aquilo que é bom a gente quer espalhar, a gente quer que as outras pessoas também conheçam. E não há nada melhor do que o Espírito Santo. Então, hoje, de um modo mais leve, de um modo mais simples, às vezes você está um pouco cansado de tanta religiosidade, de tantos trâmites burocráticos das igrejas, de ter que fazer ficha e coisa e tal. Hoje não. Hoje só você e Deus. No seu quarto, na sua sala, onde você estiver. Se você sentir vontade no seu coração de entregar a sua vida a Cristo, somente para receber o Espírito Santo e você ir entendendo de pouquinho em pouquinho como é o Evangelho, né, participar dos nossos cultos, entender como é a palavra. Você não precisa nem querer no começo ter aquele compromisso, só experimenta. Se deu o prazer de experimentar o que é o Evangelho, se deu o prazer de experimentar o que é uma vida com Cristo, uma vida que mesmo as pessoas passando por dificuldades ainda assim falam com um sorriso no rosto, que é diferenciada. Com certeza no fundo dá uma curiosidadezinha de você entender como é isso. Então se permita hoje receber o Espírito Santo na sua vida, receber Jesus como seu Salvador. Ele fez um sacrifício, ressuscitou ao terceiro dia para que você pudesse ter a oportunidade de ser chamado filho do Pai, filho de Deus. Então receba hoje Cristo na sua vida. Vou fazer uma oração pela sua vida, quero que você feche os olhos. Peço que você que você sentiu a vontade no seu coração de aceitar Jesus, repita, fale eu, o seu nome. Aceito Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você entregue seus medos na mão de Jesus Cristo. Às vezes a sua falta de fé. Peça perdão pelas vezes que você de repente fez uma brincadeira de mau gosto, ou zombou do nome de Deus, ou às vezes se você está só querendo experimentar para ver o quão verdadeiro é, fala para ele, se abre com ele. Você às vezes nunca acreditou, mas quer se dar uma chance hoje, mesmo que você no fundo não esteja acreditando. Fala para ele, abre o coração, seja sincero, entregue na mão do Pai. Ele te ouve, ele vai ouvir com amor, com misericórdia. E se você tiver de coração aberto, ele vai lhe apresentar um sobrenatural que você vai ficar muito feliz de ter se dado essa oportunidade no dia de hoje. Vou fazer uma oração para a gente encerrar e eu peço nesse momento que você feche seus olhos, se concentre e esteja aí em ligação com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento rogo a Ti que o Senhor receba todos aqueles que decidiram aceitar a Tua palavra, Teu Espírito Santo e aceitar a Jesus como seu Salvador, Pai. Rogo a Ti, Deus, que o Teu Espírito repouse sobre a vida de cada um, a morada de cada um, e desde já comece a fazer a diferença. Pai, que todo o espírito de incredulidade, toda dureza de coração, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que às vezes impede com que as pessoas não acreditem no Teu nome, não acreditem na Tua palavra, no Teu sobrenatural. Deus, que o Senhor tire da vida das pessoas tudo isso, Pai.
toda palavra contrária, toda maldição, tudo aquilo que trava a tua obra de acontecer na vida dessas pessoas, dessas famílias, que todas as casas que estão ouvindo o nosso culto, elas possam ser impactadas, por mais que às vezes não sejam todos que estão ouvindo, mas existe uma palavra de bênção entrando nessa casa, existe uma palavra de vitória. Então que o teu Espírito Santo repouse nesses lugares, que o teu Espírito Santo faça fluir nesse ambiente e que todos comecem desde já a sentir a diferença, Pai. Porque, como diz o apóstolo Paulo na tua palavra, o teu reino não é feito só de palavras, mas sim de poder. E eu peço a ti, Deus, para que o Senhor, nessa geração de hoje, manifeste o teu poder na vida de cada um, para que eles entendam que tudo aquilo que está escrito no Evangelho não é mentira, não é uma história escrita pelo homem, que o Senhor existe, que o Senhor ainda faz milagres, faz poderes, faz coisas mirabolantes que vão deixar todos de queixo caído, Pai amado. Rogo a ti pela tua misericórdia e para que se engrandeça o teu glorioso nome, Pai. Faça o sobrenatural na vida de cada um, Deus. Converta aqueles corações que são os mais duros. Traga luz, Deus, aos olhos daqueles que estão se fazendo cegos pelo mundo. Traga sentido àqueles que não encontraram sentido na vida e estão sendo confusos pela névoa da escuridão, Pai amado. Que o teu Espírito Santo venha, Deus, e dá um sentido, dá um norte à vida de cada uma dessas pessoas. Cuida do coração daqueles que estão sendo devorados pela depressão, pela ansiedade. Tira eles desse leito agora, que se levantem, que o Senhor ajude com que eles tenham força de vontade, tenham motivação, e que o Senhor dê, Deus, sabedoria, para que eles possam retirar da escuridão, retirar das ruínas, Pai, tudo aquilo que o inimigo tentou tirar da vida deles. Que eles reconstruam casamento, reconstruam família, reconstruam tudo aquilo, Deus, que Satanás tentou derrubar, reconstruam tudo aquilo que a enfermidade derrubou, reconstruam tudo aquilo, Deus, que as circunstâncias não permitiram, Deus, que essa pessoa tivesse a vitória, Pai, independente de em qual área seja, Pai. Rogo pela tua provisão e pela tua misericórdia, porque sabemos que tu é o único e é só tu que tem o poder de fazer. Por mais que outros digam que podem, digam que fazem, mas sabemos que a vida está em ti, a vida eterna, a única vida e que vale a pena viver, Pai amado. Assim te agradeço, entrego essa oração em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Jesus, toda a criação, Jesus, exaltado és, Jesus, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Jesus, toda a criação, Jesus, exaltado és, Jesus, santo para sempre. O teu povo canta, Jesus, sim ao Rei dos Reis, Jesus, tu sempre serás santo, santo para sempre, tu sempre serás santo, santo para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar nossos pedidos diante de Jesus, fechar os nossos olhos e nos concentrarmos nele. Senhor meu Deus, agradecemos hoje por essa oportunidade de realizarmos mais este culto, pela palavra que o Senhor trouxe a nós, Pai, a palavra edificante. Ali colocamos, Senhor, todos os pedidos, tanto aqueles que foram deixados ali no grupo, quanto os pedidos nos quais todos estão concentrados, e os pedidos também daqueles que irão nos assistir, que estão nos assistindo via YouTube, Senhor. Lhe peço, que o Senhor venha, que o Espírito Santo venha a cada lar, que o Senhor venha tocar em cada lar, na vida de cada pessoa, para que o Senhor possa trazer conforto, para que o Senhor possa trazer paz, possa trazer força em meio à fraqueza, porque a tua força é que nos faz vencedores em Cristo. Ah, Senhor, eu lhe peço, Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão com síndromes, que estão com doenças psicológicas, que o Senhor venha tocar nessas pessoas, que o Senhor venha derramar suas águas purificadoras por todos aqueles que estão com diabetes, com hipertensão e com todo tipo de enfermidade, por aqueles também que estão feridos, que estão magoados, que o Senhor venha curar todas as enfermidades do corpo, da alma, do coração, que o Senhor venha derramar essas águas purificadoras, e por aqueles também que estão enlutados, Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha derramar o seu bálsamo, trazer o conforto, derramar gotas e gotas de sua graça, Pai, para que essas pessoas possam ser consoladas, Pai. Lhe peço também por todos aqueles que estão desempregados, Pai, que o Senhor venha prover o sustento, que essas pessoas venham, por todos aqueles que estão no deserto, que encontrem força para suportar esse deserto, Pai, em Ti. E que aqueles que ainda não conseguem descansar no Senhor, Pai, que o Senhor venha trazer esse descanso, que essas pessoas consigam se entregar completamente a Ti. Ah, Senhor, eu lhe peço também pela vinda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo encha os nossos corações e todos os corações daqueles que vão nos assistir, daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Nos faz cheios do Espírito Santo, Pai, e que possamos, todos nós, ter aprofundada a intimidade contigo. Ah, Senhor, lhe rogamos também para que possamos ter
um excelente fim de semana e que possamos evoluir cada vez mais e mais espiritualmente, Senhor. E que todos aqueles que aceitaram a te conhecer cada vez mais, que o Senhor se revele a essas pessoas, Pai, e que o Senhor se revele a todos aqueles que ainda precisam te conhecer. Lhe peço também, Senhor, pelos nossos governantes, pelo nosso povo, pelas nações e os governantes das demais nações, Senhor, que eles venham a serem salvos também, que venham a te conhecer, que tenham uma experiência com o Senhor, que o Senhor venha se revelar a eles, Pai, e que eles executem a tua justiça, Pai, que governem segundo as tuas leis, de acordo com a tua vontade, ó Pai. Senhor, eu me rogo também pela crise no mundo, pela nossa situação de guerra, né, que estamos aí vendo os preparativos, Pai, para que seja feita a tua vontade, Senhor, para que seja feita a tua vontade em uma paz verdadeira, a tua paz, ela venha acontecer. Senhor, lhe peço para que todos nós possamos ter aí uma boa noite, possamos ter um resto de semana abençoado, Senhor, e que possamos permanecer sempre firmes nos teus caminhos. E aqueles que ainda não estão, que venham a te encontrar, que venham a te conhecer, e que também possamos, Pai, sermos avivados, cada vez mais avivados. Que o Senhor venha nos avivar pessoalmente, para que o Evangelho seja cada vez mais propagado, tanto aqui em nosso país, quanto no mundo. Lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, e que todos os irmãos em Cristo possam dizer amém. 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 Pessoal, muito obrigada pela participação. Chegamos ao fim de mais um culto. E hoje, para aqueles que assistiram, a palavra-chave é Espírito Santo. Então, quem assistiu até o final, peço que deixe essa palavra e eu mandarei um coraçãozinho. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Desejo a todos aí uma excelente semana. Peço também, por favor, que curtam, compartilhem para aquela pessoa que vocês veem que precisam conhecer Jesus e também comentem. Desejo a todos uma excelente noite, um excelente fim de semana e que Deus abençoe a todos. Amém.